Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 de João 1:9. Bom, estamos falando aí em vários versos, no começo aqui do nosso programa, vários dias, sobre perdão, né? Se nós confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Como é que Deus vai perdoar um pecado que a gente não confessa, a gente não crê que é erro? Como é que Deus sabe tudo, todas as coisas? O grande problema de um bebezinho é quando ele começa a chorar, a gente não sabe o que ele quer, né? Às vezes a mãe sabe. Esse aqui é choro de dor de barriga. Esse aqui é choro de, sei lá, tá nascendo os dentinhos. Esse aqui é choro porque está com sono. A mãe pode saber isso aí detalhadamente, né? Deus sabe também. Mas se a gente não fala para Ele, não tem sentido receber o perdão daquilo que eu não me arrependi, não é? Não tem sentido. Eu me arrependo, que é uma obra do Espírito Santo no meu coração. Aí eu não ganho arrependimento por mim mesmo, porque eu sou bom. Eu me arrependo. Não, o Espírito Santo está lá tocando toda hora. Confesso os meus pecados e Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, quando eu reconheço. Palavra de Deus, e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Um abraço muito grande para você que nos acompanha todos os dias aqui na TV, às 6 da manhã, que é o nosso primeiro horário, depois nós temos alguns horários alternativos durante o dia. Você que nos acompanha também pelo YouTube. Aí nós temos uma família imensa. Nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT, tudo junto, em minúsculo, né? Você já sabe. Isso é no YouTube. Reavivados por Sua Palavra NT. O NT é importante aqui. Vá lá, se inscreva se você ainda não está inscrito. Compartilhe o link do canal, compartilhe o link de alguns capítulos que você acha que são bons para um momento que um amigo está vivendo. Não é? Se você acha isso, encaminhe, assim você vai estar sendo missionário também, tá bom? Mas se inscreva lá no canal, vai ser uma alegria. Clique no sininho para receber as novidades, dê o seu joinha, para nós isso é muito importante. Nós estamos também no NT Play, estamos no Deezer, no Spotify, várias mídias sociais e há coisas novas vindo por aí, pois a gente vai ter que anunciar essas coisinhas bacanas que os nossos ministérios estão fazendo aqui. Tá bom? Mais uma coisa boa é essa revista, as revistas, não é? A revista Esperança da Novo Tempo, que são guias de estudo da Bíblia. Essa, por exemplo, é um guia de estudo da Bíblia para jovens. Eu no Universo. Essa é a sua identidade como um jovem cristão. É possível ser um jovem cristão? Claro que é. São 8 temas maravilhosos aqui. Olha aí, por que precisamos estudar a Bíblia? E se o mundo fosse assim? Jesus morreu por mim, qual o significado dessa verdade? Temas bíblicos, aqui é uma diagramação apropriada para a idade, mas qualquer um pode fazer e você pode pedi-la por este WhatsApp. Esse número de WhatsApp que aparece na tela vai aparecer outras vezes também, tá bom? Diga lá, eu no Universo, quero fazer o curso. E nós estamos agradecidos, muito agradecidos aos Anjos da Esperança que nos apoiam, nos ajudam. Se você quer se tornar um Anjo da Esperança e através das doações nos apoiar para pregarmos o Evangelho em português e espanhol para todo mundo, é muito simples, basta mandar uma mensagem para este outro WhatsApp aqui, tá bom? Faz sua pergunta, pode fazer sua pergunta e você vai ter a resposta e as orientações. Nós vamos para um intervalo, na volta, capítulo 46. Agora começa um blocão aqui sobre as nações, as profecias sobre várias nações. A gente já volta. Estamos de volta com o capítulo 46 de Jeremias agora. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado porque você já se inscreveu em nosso canal do YouTube. Se você ainda não fez, é bem simples, Reavivados por Sua Palavra NT. Vai lá, se inscreva, tá bom? Vamos lá, a palavra de Deus nesse instante.
Agora nós vamos ver aqui um desfile de nações, mas não é um desfile de nações para a gente bater palma, não, é coisa séria aqui. São nações que vão ser repreendidas por Deus. Nações, isso já aconteceu em Isaías, está acontecendo aqui de novo, não é? São nações e há um contexto para isso, contexto bem interessante. Vamos pensar assim. Os deuses dos inimigos, os deuses dos reinos, é que venciam as batalhas, essa era a ideia. Então, se o Egito luta contra Judá, e isso aconteceu, né? Ele derrotou Judá também, quem venceu foi o deus XYZ do Egito. Se os filisteus vencem a batalha, o Deus dos filisteus é mais forte do que o Deus de Israel. Ok? Quando Davi vence Golias, o que ficou na cabeça dos filisteus que saíram correndo é que o Deus deles era inferior ao Deus de Israel. Ponha isso assim em mente, porque isso vai dar todo o tom aqui desses próximos capítulos, do 46 ao 49. Vão passar várias nações, são 8 nações que vão passar aqui, 8 reinos que vão passar por aqui, e estes reinos todos já tiveram embates com Israel. Alguns foram até subjugados, tiveram lá algumas vitórias, mas para ficar na mente do povo uma coisa muito clara. Por quê? Porque aqui já estamos lidando com os exilados. Olha a cabeça de um exilado. Babilônia vem, por 3 ocasiões bate Judá, especialmente Jerusalém, e leva cativos. Na última, ela destrói tudo. Na cabeça deles, naquela sociedade, qual era o Deus mais forte? O Deus Jeová ou o Deus dos babilônicos? O Deus dos babilônicos. Como é que esse povo que adorava outros deuses, o povo de Judá adorava outros deuses, nós vimos aí a rainha mãe, né, a rainha dos céus, aliás, rainha dos céus, que era adorada pelas mulheres, pelas famílias, pelos homens também, adorada, e eles até disseram, quando a gente adorava, a gente tinha tudo, agora a gente não adora mais, perdemos todas as coisas. Eles adoravam. Então, na cabeça desse povo judeu, que vai para o cativeiro, é que o Deus maior é o Deus do outro, é o Deus da Babilônia. Eles estavam convictos que a Babilônia não ia entrar em Jerusalém, não ia destruir o templo era a presença de Deus, não ia destruir, nada disso ia acontecer. Pois nós vamos ver lá em Ezequias, bem interessante aí. Aliás, Ezequias não, Ezequias é o rei. Nós vamos ver algumas coisas sobre Deus se retirando do templo, a gente vai ver lá. Mas assim, então, você está entendendo? Esse contexto é muito importante para a gente caminhar agora nesses próximos capítulos e perceber que Deus tem uma palavra para cada uma dessas nações. A maioria delas foi má contra Israel e Judá, certo? Então, bom, isso aí a gente põe em mente. Qual é o Deus mais forte? É o Deus que vence. O Deus do país que vence é o Deus mais forte que o outro. Essa era a mentalidade. O povo exilado estava achando que Babilônia tinha um Deus mais forte que o deles. Então, quais são as promessas que vêm a seguir aqui? São as profecias. Jeremias foi chamado também de profeta das nações, né? Que ele fala de cada nação aqui. Do Egito e termina com Babilônia. Babilônia também está nessa linha. Bom, a respeito do Egito, vem a palavra do Senhor, no primeiro verso, segundo verso. A respeito do Egito. Contra o exército do faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, a famosa batalha de Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano de Joaquim, que era rei de Judá, Josias, filho de Josias, rei de Judá.
preparai o escudo e o pavês, que é um escudo maior, e chegai-vos para a peleja. Vai ser uma derrota vergonhosa. O Egito estava se achando. Nabucodonosor vai tomar todo o Egito. A Babilônia. Deus está usando a Babilônia aqui. Para mostrar que o Deus, agora você veja, né? Estou no exílio, alguma coisa assim, o Deus de Babilônia vence o Deus do Egito. Então ele é maior do que o meu Deus e o Deus do Egito. Mas Deus estava mostrando que ele é maior do que todos. Porque todos os países que consideravam ter um Deus maior, eles acabavam perdendo. Aqui vão acabar perdendo. Então o Egito vai passar por uma derrota vergonhosa. Tá? Uma derrota vergonhosa. Essa batalha de Carquemes foi em 605. Tá? Alguns anos depois que Nabucodonosor já tinha passado por Judá. Aí vai falar, preparai os escudos, selai os cavalos, montai, cavaleiros. E verso 4, e apresentai-vos com elmos, aquelas roupas, aquelas couraças, né? Vestíbulos de couraças aqui. Por esta razão, vejo os medrosos voltando as costas, estão derrotados os valentes e vão fugindo sem olhar para trás. Há terror ao redor, diz o Senhor. Essa profecia é que a casa seria destruída completamente do Egito, tá? Não fuja o ligeiro, nem escape o valente para o lado do norte, junto à borda do rio Eufrates, tropeçam e caem. Rio Eufrates representando Babilônia. Quem é esse que vem subindo com o Nilo, como rios cujas águas se agitam? Isso aqui é bem irônico, né? O Egito vem subindo como o Nilo. O Nilo era o rio do Egito, parecia o Nilo. Líderes vinham confiantes, como o Nilo, que atravessa e é tão importante para aquela região. Ele disse, subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que habitam nela. Avançai, cavaleiros. Que é uma maneira de zombar, né? Estão aí, Egito, vamos lá, pessoal, nós vamos vencer. Na realidade não venceram, porque este é o dia do Senhor, o Senhor dos Exércitos, dia da vingança contra seus adversários. A espada devorará, fartar-se-á, se embriagará com o sangue deles. Porque o Senhor dos Exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. E aí vem uma outra brincadeira, um tom de zombaria. Sobe para Gileade, pega o bálsamo, porque os remédios que vocês têm não vão ser suficientes para curar as suas feridas. A invasão de Babilônia foi triunfante. Foi triunfante. Verso 13. Palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. 568, 567, nesse período. Pode anunciar, e aqui vem esse verso 14, é importante. Anunciai no Egito e fazei ouvir isto em Migdol. Não sei se você vai se lembrar desses nomes que nós já lemos aqui. Em Migdol, Mênfis, Táfnis. O que acontece aqui? Os judeus que tinham descido e tinham desobedecido a ordem que Deus deu através de Jeremias, e que eles iam para o Egito. Nós vamos para o Egito. Jeremias disse, não vá para o Egito. Então, aonde a batalha ia se concentrar? As cidades onde os judeus ficaram. Então, ai dessas cidades. Deus disse, não vai para lá, que o negócio vai ficar feio. Eles foram para lá. Porque foi derribado o touro, o símbolo Apis, né? O deus Apis do Egito. O touro foi derribado. Depois ele é chamado aqui de novilha muito formosa. No verso 20, você estava zombando. É um touro ou uma novilha? Que história é essa? Não é? E vai, até disseram, e ali apelidarão o faraó de espalhafatoso, papudo, barulhento. Ele vai achando que vai vencer a batalha, não vence a batalha. Mas quem venceu a batalha também não foi Babilônia. Olha aqui. Porque foi derribado o seu touro, não se pôde ter de pé, porque o Senhor o abateu. A batalha é do Senhor. Isso para que todos soubessem que o Deus de Israel era o Deus. Não é? Ele está usando Babilônia. Pois Babilônia vai cair também.
não eram os deuses das nações que eram mais fortes do que o Deus de Israel. O Deus de Israel era o Deus mais forte, mas eles estavam cumprindo a disciplina do Senhor. Vai falar sobre os soldados mercenários também, que vão fugindo, tipo um estouro de bezerro, vão fugindo, 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 por aí. Verso 22, faz o Egito um ruído como o da serpente que foge. Serpente era o símbolo de Faraó. Faraó fugindo, foge todo mundo. Cortarão o seu bosque, ainda que impenetrável. A filha de Faraó, verso 24, está envergonhada. Foi entregue nas mãos do povo do norte, Babilônia. Diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que eu castigarei Amon de Nó. São deuses egípcios. A Faraó, ao Egito, seus deuses, seus reis, ao próprio Faraó e aos que confiam nele. Faraó era um deus também. Mas depois dessa destruição toda, a cidade vai voltar a ser habitada. Ela não vai ficar destruída para sempre. O futuro está garantido. Deus garantiu, vocês vão continuar. E Deus agora se volta para o seu povo e diz assim, não temas. O futuro está garantido para o povo de Israel, né? Não temas, pois tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, porque eu te livrarei do país remoto, da tua descendência, da terra do cativeiro. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Embora o Egito vai ser destruído também, vai voltar lá. Mas eu também vou trazer vocês para a nossa terra, para a terra que eu prometi. Não importam as notícias ruins do jornal da época, né? Eu vou cuidar de vocês. Não temas, servo meu, estou contigo, estou contigo. E aqui vem uma expressão muito bacana. É Deus, né? Mas de ti não darei cabo, não vou destruir vocês. Castigar-te-ei, mas em justa medida, não te inocentarei de todo. Quer dizer, você vai receber a consequência dos seus atos, mas em justa medida. Não é assim? Você, quando era pequeno, já apanhou dos pais por uma coisa pequena, como se fosse um delito enorme? É como se uma criança deixa cair um copo de leite, aquele bracinho pequeno deixa cair, e o pai ou a mãe a coloca de castigo por 1 hora, porque ela derrubou o copo de leite. Isso é uma coisa injusta, não é? É bem injusto. Se a criança derrubou, estava ali, o bracinho pequeno, isso acontece. Seria mais justo um outro tipo de, sei lá, de disciplina para ela aprender, né? Coloca o copo mais para lá, talvez. Deus não vai tratar o seu povo de maneira injusta, e nem qualquer outro povo, de maneira injusta. Ele conta dessa situação toda, deixa eu mudar de câmera aqui, ele conta toda essa situação a respeito do Egito. O Egito vai sofrer, o Egito achava que não ia sofrer, o Egito achava que ia vencer a batalha, foram com tudo e perderam. Mas Deus diz para o seu povo aqui, mas calma, eu estou cuidando de vocês, estou cuidando de vocês. Amanhã nós vamos falar sobre os filisteus, a Filístia, também um povo que perseguiu bastante o povo de Deus. Vamos saber quais são os juízos para eles, tá bem? Deus está cuidando da gente. Não importam as notícias do jornal. Ele está acima de todas as coisas e vai cumprir o seu propósito. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor está acima de tudo. Te agradecemos porque o Senhor vai cumprir o propósito que o Senhor tem no coração. E o grande objetivo é que a gente vai morar contigo por um tempo e depois nesta terra renovada, onde o pecado não habitará mais, jamais. Nós queremos confiar nisso, confiar no Senhor. Não importam as notícias do jornal. O Senhor está acima de tudo. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém. Amanhã a gente volta então com o capítulo 47 falando sobre a Filístia. Espero você. O programa segue em frente aí. Conhecido como Timbu, o Touro de Wall Street é uma escultura de bronze idealizado pelo artista Arturo de Modica, a qual pesa cerca de 3,5 toneladas e 3,4 metros de altura.
Assim que inaugurada, uma das frases atribuídas ao seu significado foi: ela representa a força e o poder do povo americano. Interessante que o touro é usado como uma figura de poder já há muito tempo. Ele aparece no capítulo 46 do livro de Jeremias, em uma profecia que se refere à queda do Império do Egito. No verso 15 lemos: porque foi derribado o teu touro, não se pôde ter de pé, porque o Senhor o abateu. As imagens do touro e do chifre eram usados no Antigo Oriente Médio para se referir ao poder. Porém, no Egito, este símbolo era ainda mais forte, pois existia um deus chamado Apis, que tinha justamente a forma de touro. Este era considerado como o deus da vegetação, da fecundidade e do renascimento. O touro era usado também na corrida que confirmava o poder do faraó, denominado como corrida ritual, chamada de Hebsed. Este ritual ocorria quando o rei alcançava seu 30º ano de reinado e através dele o poder do rei era renovado e legitimado. No evento, o faraó teria que cumprir algumas atividades. Por último, participava de uma corrida em que deveria acompanhar o touro, o que dava a conotação da crença de que havia uma troca de poderes entre os dois. É por isso que existe uma versão grega do Antigo Testamento conhecida como Septuaginta, que traduz o início do verso como: por que fugiu Apis, o touro sagrado? Quando compreendemos o contexto histórico do tempo de Jeremias, percebemos que o verso 15 do capítulo 46 está descrevendo o confronto entre deuses. De um lado estava o Deus da potência política do Egito e do outro estava o Deus do pequeno povo de Israel. Dizer que os egípcios seriam derrotados era um absurdo diante de tudo que eles representavam na época do profeta Jeremias. Porém, ao olhar para o futuro, o profeta enxergou que os poderes políticos humanos de sua época se curvariam diante da grandeza do Criador do Universo. E sabe, eu tive o privilégio de visitar o Egito há um tempo atrás. Fui até uma cidade chamada Mênfis, a primeira capital do Antigo Egito. Nela encontrei resto de um antigo templo, onde acredita-se que era o local de adoração do deus Apis. Hoje toda a grandeza daquele império está reduzido a deserto e pedras. O deus Apis, tido como tão poderoso no passado, hoje não passa de restos arqueológicos. As cinzas de um passado glorioso reduzido à história confirmam que os poderes humanos sempre passam e a palavra de Deus permanece.